Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukham karoti vachalam pangulanghayate girim Jadkripatamaham vande Shri Guru Dinataranam. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Namo mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namine gaura tuise nama. He Krishna karuna sindhu dinabandho jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Namaste Girirajaya Shri Govardhana Namine Ashesha Klesha Nashaya Paramananda Dai Bhaktya Vihina Paradhalakhe Kshiptascha Kamadhitaranga Madhye Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanara Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottamo Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Sirup Sanatana Vata Raghunath Sri Jiva Gopala Vata Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 18, verso 65 ou 4? 65. Hoje é 66, por favor. 66, né? É 66 já? É. Capítulo 18, verso 66. Sarvadharman parichaja mamekam sharanam braja aham tam savapapibhyo mokshashyami masucha. Tradução: abandone todas as variedades de religião e simplesmente se renda a mim. Eu libertarei você de todas as reações pecaminosas. Não tema. Significado: o Senhor descreveu diversos tipos de conhecimento, processos de religião, conhecimento do Brahman Supremo, conhecimento da superalma, conhecimento dos diferentes tipos de ordens e status de vida social, conhecimento da ordem renunciada da vida, conhecimento do desapego, controle dos sentidos e da mente, meditação, etc. Ele descreveu de muitas formas diferentes tipos de religião.
Agora, resumindo o Gita, o Senhor diz que Arjuna deve abandonar todos os processos que lhe foram explicados. Ele deve simplesmente se render a Krishna. Esta rendição salvá-lo-á de todos os tipos de reações pecaminosas, pois o Senhor promete protegê-lo pessoalmente. No 8º capítulo foi dito que só uma pessoa que se liberta... Só ler aqui, ó, porque... vai falar aqui isso aqui. Vai falar, só vai falar, vamos lá. No 8º capítulo foi dito que só uma pessoa que se liberta de todas as reações pecaminosas pode adotar a adoração do Senhor Krishna. Desse modo, a pessoa poderá pensar que, se não estiver livre de todas as reações pecaminosas, não poderá adotar o processo de rendição. Para resolver tais dúvidas, aqui disse que, simplesmente através do processo de rendição a Krishna, uma pessoa se libertará automaticamente, mesmo que não esteja livre de todas as reações pecaminosas. Não há necessidade de esforços extremos para livrar-se das reações pecaminosas. A pessoa deve aceitar sem hesitar Krishna como o Salvador Supremo de todas as entidades vivas e render-se a ele com amor e fé. De acordo com o processo devocional, a pessoa deve simplesmente aceitar tais princípios religiosos que a levarão, no final das contas, ao serviço devocional do Senhor. Uma pessoa pode executar um dever ocupacional particular de acordo com sua posição na ordem social, mas, se executando seu dever a pessoa não chegar ao ponto da consciência de Krishna, todas as suas atividades serão em vão. Deve-se evitar tudo aquilo que não conduz ao estágio perfeccional de consciência de Krishna. Aqui, ó, isso é as duas primeiras coisas. Rendição na palavra de Rupa Goswami. Tem esse verso aqui, Anukulasya Sankalpa Pratikulásya Bhardhanam. Encontrado também no Hari Bhakti Vilasa. Rupa Goswami fala isso aqui, ó, que as características de rendição, primeiro é isso, é aceitar tudo que é favorável para o processo da devoção e rejeitar tudo que é desfavorável. Essas são as duas primeiras coisas de alguém que quer se render, ou que está se rendendo a Krishna. Aceitar tudo que é favorável, tudo está nas escrituras que é favorável para Bhakti, ela aceita. Tudo que é desfavorável, ela rejeita. Essa é a primeira coisa de alguém que quer se render. Vai aceitar o que não atrapalha em Bhakti, que ajuda em Bhakti, e rejeitar tudo que atrapalha. Do contrário, ninguém pode se render nem praticar Bhakti. Essas são as duas primeiras coisas aqui. São 6. Essas são as duas primeiras. Vai falar agora a próxima. Vamos lá. A pessoa deve estar confiante de que em todas as circunstâncias, Krishna protegê-la de todas as dificuldades. A pessoa não necessita pensar como deve manter o corpo e a alma juntos. Krishna se encarregará disso. Uma pessoa deve considerar-se sempre desamparada e deve considerar Krishna a única base para o seu progresso na vida. Logo, essa é a outra coisa. Terceira coisa. A pessoa não vai ficar dependendo de coisa material e pessoa material, não. A primeira coisa que ela vai depender é de Deus. Ela não vai ficar pensando, agora, depois, se não acontecer isso, eu vou ficar sem comida, vou ficar pobre, eu vou morrer, vou ficar doente. Não. Por quê? Porque ela vai ter que depender de Deus primeiro. Não depender de qualquer outra coisa. Porque Deus é mantenedor do mundo inteiro. Quem que mantém o sol nascendo todo dia no mesmo horário? Sem sol não tem vida. Quem que dá a chuva, que dá o grão? Sem chuva não tem grão, sem grão não tem vida. Deus mantém o universo inteiro. Então por que não vai manter devoto? Então isso é outra coisa, terceira coisa da rendição. É considerar Cristo como sendo o único refúgio e mantenedor. Depender só dele. Claro, não significa que a pessoa vai ficar parada, esperando cair do céu as coisas.
vai fazer as coisas, mas sabendo que depende de Krishna para o resultado vir ou não vir. Vai depender de Krishna. Ou seja, vai ter firme fé que Krishna vai prover para ela o que ela precisa. Então, isso é a terceira coisa. Ela vai ter fé nisso. Olha lá, Swami Prabhupada fala, não precisa ficar pensando em como vai manter o corpo e a alma junto, ou seja, em como vai ter comida, essas coisas. Primeiro, depender de Krishna. Então, isso é a terceira coisa. De Sharanagati, sintoma. Vamos lá. Logo que uma pessoa se ocupa seriamente em serviço devocional ao Senhor, em completa consciência de Krishna, imediatamente ele se libera de toda a contaminação da natureza material. Existem diferentes processos de religião e processos purificatórios, que se baseiam no cultivo do conhecimento, na meditação do sistema de yoga mística, etc. Mas a pessoa que se rende a Krishna não tem que executar tantos métodos. Essa simples rendição a Krishna poupá-la-á de todo o desperdício de tempo desnecessário. Assim, As outras são considerar Krishna como o melhor amigo, sabendo que Deus é o melhor amigo da alma, está sempre junto com a gente, dentro da alma tem a super-alma. E também tem Atma Niveda, render corpo, mente, ou seja, todas as ações direcionadas para Krishna. Corpo, mente e alma. Direcionado para a satisfação dele e não satisfação nossa. Isso também entra renúncia a objetos dos sentidos. Ou seja, não pegar nada para a gente, tudo fazer para Deus. Então, esses são os sintomas, 6 sintomas de Sharanagati. Então, isso é Sharanagati. Então, a gente pode ver que Sharanagati é raro nesse mundo, mas se alguém quer praticar Bhakti, deve tentar. Então, a gente deve tentar isso. Então, deve refletir e ver o que a gente está fazendo, em qual grau que a gente está fazendo, e depois daqui um mês, se está melhorando, se está piorando. Por aí a gente pode ver se a gente está certo ou não. E sem Sharanagati, ninguém pode entrar em Bhakti. Esse verso aqui, ó, o Gurudev explica, nós vamos ler no dele, é a porta de entrada para Bhakti Yoga. Não é Bhakti Yoga ainda, mas é a porta de entrada. Abandone todo o dever relacionado com o corpo e com a mente. Variedade de religião. Significa que ela vai ficar parada, ela vai fazer o dever dela sem apego, só para manter o corpo em pé, ou seja, só para não morrer, de maneira simples. Mas abandone todo apego a esse tipo de religião que relaciona com o corpo e com a mente, simplesmente rende-te a mim, Krishna está falando. Isso é Sharanagati, que os sintomas são esses que a gente falou, que o Swami Prabhupada falou aqui. Aceitar só o que é favorável, rejeitar o desfavorável, aceitar Krishna como único mantenedor, único protetor, como amigo e render tudo a ele. Então, isso é a porta de entrada. Não é Bhakti ainda, mas sem isso, ninguém pode entrar em Bhakti. Então, isso é a porta de entrada. Por isso que na Gaudiya Mata o foco é esse, Sharanagati. E apesar de ser raro, sem isso ninguém começa a prática real de Bhakti. Então, por isso que esse verso é o conclusivo do Gita, considerado. Abandone todo yoga, karma yoga, jnana yoga, simplesmente rende-te a mim. Krishna está falando. Eu sou Deus, então rende-te a mim, todo processo de religião vai ser satisfeito. Religião significa satisfazer Deus. Então render a Ele é o melhor processo. Fazendo isso, Deus vai livrar a gente de todas as reações pecaminosas. Do contrário, não. Nós vamos ter que pegar o fruto. Se a gente não fizer isso. Então, o melhor é tentar fazer isso a todo custo, nessa vida. Do contrário, sem isso, nós vamos
ter que morrer e pegar o fruto da atividade boa e ruim que a gente fez. Krishna promete isso para quem se rendeu a ele. Sharanagati, que é classificado por esse sintoma, e que é raro. Ainda assim, a gente deve tentar a todo custo isso, se a gente quer realmente obter esse amor puro e sair desse mundo e morar com ele. Vamos lá. Assim, uma pessoa pode progredir de imediato e libertar-se de todas as reações pecaminosas. A pessoa deve ser atraída pelo formoso aspecto de Krishna. Seu nome é Krishna, porque ele é o todo atrativo. Uma pessoa que se atrai pelo aspecto bonito, todo-poderoso, onipotente de Krishna é afortunada. Há diferentes tipos de transcendentalistas. Alguns deles estão apegados à visão do Brahman pessoal, e outros são atraídos pelo aspecto da superalma, etc. Mas uma pessoa que é atraída pelo aspecto pessoal da Suprema Personalidade de Deus e, sobretudo, a pessoa que é atraída pela Suprema Personalidade de Deus como o próprio Krishna, é o mais perfeito transcendentalista. Em outras palavras, o serviço devocional a Krishna, em completa consciência de Krishna, é a parte mais confidencial do conhecimento, e esta é a essência de todo o Gita. Karma yogis, filósofos, empíricos, místicos e devotos são todos chamados transcendentalistas, mas aquele que é devoto puro é o melhor de todos. As palavras particulares usadas aqui, ma, sucha, não tema, não hesite, não se preocupe, são muito significativas. Uma pessoa talvez esteja perplexa sobre como se pode abandonar todos os tipos de formas religiosas e simplesmente render-se a Krishna. Mas tal preocupação é inútil. O Krishna garante para Arjuna, se ele fizer isso, não precisa nada dele preocupar se vai matar parente, nada disso. Sem preocupação, ele se rendendo a Krishna, o próprio Krishna vai liberar ele. Ele fala esse verso. Eu pego todos os seus pecados. Você acha que você vai cometer pecado matando seus mestre, professor, parente nessa guerra? Eu estou te prometendo que eu pego a reação. Simplesmente renda-te e eu pego essa reação. Não se preocupe quanto a isso. Krishna garante para Arjuna. E garante para todos aqueles que se renderem a ele, não só para Arjuna. O Gita é para todo mundo. A verdade, o Gita é para a gente, não para Arjuna. Arjuna está como se ele tivesse nessa posição, mas na verdade ele é Suddha Bhakta, associado eterno de Krishna. Então, isso é para a gente. Deve tentar isso de todo jeito. Aceitar o que a gente vê. O que é bom para Bhakti, aceita. O que é ruim. A pessoa chama a gente para ir num lugar que não é tão muito desfavorável, vai ter várias coisas estranhas. Não vai. Vão comer alguma coisa ali que é desfavorável. Não vai. Vão num lugar ali onde vai ter coisas sensuais. Não vai. Por quê? Vai rejeitar o desfavorável. Vão ali, vai ter tem literatura devocional, transcendental, tem uns livros favoráveis. Vai escutar da boca de lossos Vaishnavas, favorável. Mas vai aceitar o que é favorável. Recitar o Mahamantra. Vai fazer só o que é favorável e rejeitar tudo que é desfavorável. Depender só de Krishna. Você vê o tanto de gente aí preocupa com ganhar dinheiro, não ganha nada. Tem gente que não preocupa nada e ganha. Por quê? Está de acordo com o destino e a vontade de Krishna. Não precisa preocupar muito. Para que vai preocupar? É melhor depender de Krishna. Melhor se fazer. A alma rendida vai depender de Krishna. Ela não vai ficar parada. Ela vai depender de Krishna. E mesmo se ela não fizer nada e ficar servindo Krishna, Krishna vai prover para ela o que ela precisar.
Você vê, Swami Prabhupada é prova disso, e até praticante aí que tem pelo mundo inteiro. Tem muita gente que não preocupa com o dinheiro, só de servir Krishna as coisas vêm para ele. Tem várias provas. Swami Prabhupada saiu sem nada da Índia. Chegou lá, ficou na casa de um indiano em Boston, eu acho. Em Boston primeiro. E depois foi para Nova York, ficou na casa de uma escola de yoga, onde ele não podia falar sobre Krishna. Depois foi para um quartinho com os hippies. E assim ele foi, sem dinheiro praticamente nada. Quem que proveu tudo depois? Em pouco tempo ele tinha 108 templos. Quem que deu isso tudo? Krishna. Ele era rendido a Krishna. Então Krishna provê. Então não precisa preocupar. Se a gente tivesse consciência, a gente pode praticar bhakti. Do contrário, não. O Gurudeva falava, Deus mantém o mundo inteiro. Por que ele não vai manter alguém que está servindo ele? E no Gita, Krishna também promete isso. Alguém me serve, está rendido, eu mantenho o que ele tem e dou o que ele precisa. E se faltar, o próprio Krishna traz. E tem exemplo também, nas escrituras e na vida real, de várias coisas que estavam faltando para o devoto, o próprio Krishna se encarregou de dar. Então, se alguém é rendido, não vai ficar com medo, pensando, se eu não fizer isso, vai ser assim, vou ficar sem isso. Não. Ele sabe que vai depender de Cristo. Se acontecer coisa ruim, ele sabe que é o karma dele. Se acontecer coisa boa, ele sabe que veio de Cristo. O São Prabhupada fala, o materialista pensa o contrário. Quando acontece coisa ruim, ele acha que é de Deus. Deus enviou coisa ruim. Quando acontece boa, ele fala, não, eu sou muito bom, consegui isso. Os contrários. Espiritualista é o contrário. Quando acontece ruim, ele fala, isso é devido ao meu mau karma de outras vidas, atividades que agora eu estou pegando. Quando acontece boa, ele fala, pensa, isso é misericórdia de Cristo. Que aconteceu isso, não tem qualidade boa, tudo de bom vem de Cristo. E essa é a mentalidade do devoto. Então, assim a gente pode praticar bhakti. Então, é melhor ser assim. Se a gente quer realmente começar, pelo menos, a prática de bhakti nessa vida e, em breve, alcançar o objetivo. Do contrário, é tudo indefinido. Nós vamos ficar à mercê da nossa própria atividade sem saber o que vai acontecer na próxima vida, em qual corpo, em qual planeta, nada. É melhor garantir. Pergunta aí. Sessenta e sete. Idante natapaskaya na bhaktaya kadachana na cha shusru savivacham na chamam jobhyasuyati. Tradução.
Este conhecimento confidencial jamais pode ser explicado àqueles que não são austeros ou devotos, ou que não se ocupam em serviço devocional, tampouco alguém que tenha inveja de mim. Significado: aqueles que não se submetem às austeridades próprias do processo religioso, que nunca tentaram o serviço devocional em consciência de Krishna, que não deram nenhuma atenção a um devoto puro, especialmente aqueles que consideram Krishna apenas uma personalidade histórica, ou que invejam a grandeza de Krishna, não devem ouvir esta parte muito confidencial do conhecimento. Entretanto, o que às vezes se vê é que mesmo pessoas demoníacas que são invejosas de Krishna e que lhe prestam um tipo de adoração diferente, fazem negócios seguindo uma profissão que consiste em interpretar o Bhagavad Gita à sua própria maneira. Entretanto, qualquer um que deseja realmente compreender Krishna deve evitar tais comentários sobre o Bhagavad Gita. O verdadeiro propósito do Bhagavad Gita não é compreensível àqueles que são sensuais. Mesmo quem não é sensual está seguindo estritamente as disciplinas prescritas nas escrituras védicas. Se não for devoto, também não pode compreender Krishna. E mesmo alguém que se faz passar por devoto de Krishna, mas não está ocupado em atividades conscientes de Krishna, também não pode compreendê-lo. Há muitas pessoas que invejam Krishna, porque, no Bhagavad Gita, ele explicou que ele é o Supremo e que nada é superior ou igual a ele. Com essas pessoas não se deve comentar sobre o Bhagavad Gita, pois elas não podem compreender. Não há possibilidade de que as pessoas desprovidas de fé compreendam o Bhagavad Gita e Krishna. Sem compreender Krishna sobre a autoridade de um devoto puro, ninguém deve tentar comentar o Bhagavad Gita. Então depois Krishna fala que não deve ser explicado esse conhecimento para pessoa que não é devotada, ou engajada no serviço devocional, ou austera, ou que é invejosa. Contrário, vai estar cometendo ofensa. Você vê no Brasil, principalmente evangélico, né, se querem pregar para todo mundo. Qualquer pessoa fica, né, quase, você tem que fazer isso, tem que aceitar, senão você vai para o inferno. Qualquer pessoa fala. Você vê que eles ficam cada vez mais nervosos e sem fé por causa disso. Por esse motivo aqui. Que é a ofensa falar essas coisas para pessoa que não tem fé. Ou que é invejosa de Deus. Por esse motivo. Então deve ficar atento para isso. Senão vai tudo embora. E Krishna está falando isso para Arjuna. Jamais isso deve ser explicado para essas pessoas. Então, isso não deve ser explicado para qualquer um. Às vezes, para missão de Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Chaitanya Mahaprabhu e os acharyas fazem isso, mas eles são poderosos, né? Diferente. A gente deve tomar bastante cuidado com isso. Mas mesmo eles não iniciam todo tipo de pessoa. Primeiro a pessoa tem que mostrar fé, seguir os 4 princípios. Aí sim. Para a gente que não é guru ou nada, mestre espiritual, nada, então a gente não deve nem falar nada de Deus para essas pessoas. Senão vai recair na gente a ofensa. Porque Krishna está falando, está instruindo isso aqui. Nesse verso aqui.
Pergunta aí. Swami Prabhupada deu exemplo aqui, ó, falou do Gita, mas todas as religiões têm isso, ó, pessoas demoníacas que são invejosas de Deus, fazem profissão de explicar o Gita ou as escrituras, só para fazer dinheiro. Então, a gente vê isso para todo lado. No Brasil também, muito. Então, São Prabhupada fala que são pessoas demoníacas, têm inveja de Deus, mas faz profissão, ou seja, ganha dinheiro explicando as escrituras. A pessoa que é honesta, realmente buscando Deus, deve evitar tais pessoas e comentários. Nenhuma pergunta? Em Prabhu, no começo é meio, a gente, acho que por instinto, assim, a gente acaba até falando, né? E com o passar do tempo a gente começa a analisar que não vale a pena, né? A gente que está no começo, assim, no começo a gente parece que tem aquela vontade de querer É que falar eu e não consegue segurar. E fico depois a gente vai empolgado, passando, a gente vai conseguindo controlar, né? A gente vai vendo que não vale a pena, que às vezes é eu perda de fico, tempo, né? fico empolgado, né? Isso. É, no Brasil tem que contentar em ficar quieto mesmo, porque a maioria não está apta para compreender a cultura de longe, não entende nada, tem ideia pela televisão, muito difícil. Então, o melhor é só para quem tiver interesse perguntar mesmo. Ah, se alguém tiver interesse perguntar, é dever falar, né, e explicar. Aí, do contrário, melhor não. Melhor falar, se for falar de acordo com a escritura deles, né? Em vez de falar Krishna, fala Deus. Melhor falar de acordo com a escritura deles. Tentar explicar que talvez a pessoa compreende que todas as religiões adoram o mesmo Deus, tipo isso, assim, é o máximo que pode fazer. O Prabhu, só uma pergunta. A questão é quando ainda se usa, é usual a questão de distribuir livro nos parques, né, consciência de Krishna ou não? Hoje em dia tá menos, mas ontem mesmo eu fui na praça, só que eu não fico parando as pessoas, né? Eu deixo lá os livros na grama com o jornal, a pessoa vê, se quiser o jornal é de graça, se quiser os livrinhos, quiser comprar livrinho, compra. Aí a pessoa para por ela mesmo, entendeu? Eu Uhum. faço assim. Não é uma abordagem ativa, né? Não, Simplesmente. também por esse motivo aqui também. Ninguém aguenta mais, né, na verdade. Eles já estão de saco cheio por causa de evangélico. Agora nós vamos fazer a mesma coisa? Muita gente tomando raiva por causa disso. Nós vamos lá e fazer de novo, cara. A maioria vai, tipo assim, ó, não tô aguentando mais, você vem aí de outra, mesma coisa. Mas algumas acho que até mudaram, né? Essa questão dessas abordagens, né? Eu não sei qual que é agora. Não sei se a Testemunha de Jeová, que eles têm um carrinho, né? Uma coisa assim que Ah, eles já deixam vi. os Já vi. livrinhos lá. Eu faço tipo isso. Deixa ali na amostra e quem quiser vai lá e pergunta. É o melhor. Quem tiver interesse, o melhor que tem para fazer.
68. Aliás, é o melhor serviço que tem. É isso. Imprimir e distribuir literatura que fala sobre Cristo. É o melhor serviço para Gaudiya Mata. Isso foi falado pelo próprio Bhaktisiddhanta Saraswati, que é o fundador da Gaudiya Mata. Alguém quiser agradar Chaitanya Mahaprabhu, a melhor coisa é essa. Imprimir e distribuir esse tipo de literatura. Sessenta e oito. Aí vai falar isso aqui. Jaidam paramam guhyam madbhakti swabhidhasyati bhaktim mai param kritva mam evasyati asamsaya. Tradução. Para aquele que explica aos devotos esse segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido. E no final, ele voltará a mim. Comentário. Em geral, é aconselhável que o Bhagavad Gita seja comentado só entre os devotos, pois aqueles que não são devotos não entenderão nem Krishna nem o Bhagavad Gita. Aqueles que não aceitam Krishna como ele é, nem o Bhagavad Gita como ele é, não devem tentar fornecer explicações caprichosas sobre o Bhagavad Gita, evitando, então, tornar-se ofensores. O Bhagavad Gita deve ser explicado às pessoas que estão dispostas a aceitar Krishna como suprema personalidade de Deus. É um tema só para os devotos, e não para os especuladores filosóficos. Entretanto, qualquer um que tentar sinceramente apresentar o Bhagavad Gita como ele é, avançará em atividades devocionais e levará uma vida no estado devocional puro. Como resultado dessa devoção pura, ele com certeza voltará ao lar, de volta ao Supremo. Então, o Gita deve ser ensinado para aqueles que estão dispostos, pelo menos têm algum desejo de escutar, praticar Bhakti. Para eles deve ser falado. E se alguém fizer isso, esse é o melhor tipo de serviço devocional. Que satisfaz Cristo. Perguntei. Sessenta e nove. Nacha tasman manusheshu kastime priyakritama bhavita nacha me tasmadanya priyataro bhui. Tradução. Não há servo neste mundo mais querido para mim do que ele, nem jamais haverá um mais querido. Não tem comentário. Então, o Cristo está falando aqui, ó, que esse serviço é mais satisfatório para ele. Falar sobre Cristo, distribuir literatura sobre Cristo é o que mais satisfaz ele. Então, a gente deve tentar aprender, praticar primeiro, realizar alguma coisa, experimentar e depois fazer isso. E aí isso satisfaz Deus, Deus fica satisfeito com a gente.
70. Adhishyate chaja imam dharmyam sambadamavayo jnana jagyena tainaham istasyamiti me mati. Tradução. Declaro que aquele que estuda essa nossa sagrada conversa adora-me como sua inteligência. Aqueles que estudam essa conversa sagrada nossa, Krishna está falando, me adora através da sua inteligência. Se alguém engaja em intelecto, em estudar, escutar e recitar o Gita, ele está adorando Krishna através do intelecto. Engajando o intelecto nessa conversa entre Krishna e Arjuna. Ou seja, é um tipo de adoração. É Bhakti. Setenta e um. Shradhavam manasuyascha sunuyadapi yo nara sopi mukta subhalokam prapnuyat punyakarmanam. Tradução. E aquele que ouve com fé e sem inveja, livra-se das reações pecaminosas e alcança os planetas auspiciosos, onde residem os seres piedosos. Comentário. No verso 67 desse capítulo, o Senhor proibiu explicitamente que falasse o Gita para aqueles que têm inveja do Senhor. Em outras palavras, o Bhagavad Gita é só para os devotos. Mas acontece que, às vezes, um devoto do Senhor dá palestras públicas, as quais não são frequentadas apenas pelos devotos. Porque essas pessoas dão essas palestras? Explica-se aqui que, embora nem todos sejam devotos, mesmo assim há muitas pessoas que não invejam Krishna. Elas acreditam que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Se essas pessoas ouvem um devoto autêntico falar sobre o Senhor, o resultado é que elas imediatamente se livram de todas as reações pecaminosas e, depois disso, atingem o sistema planetário onde residem todas as pessoas virtuosas. Por isso, pelo simples fato de ouvir o Bhagavad Gita, mesmo que aqueles que não tentam ser um devoto puro obtenham o resultado reservado a quem executa as atividades virtuosas. Assim, o devoto puro do Senhor dá a todos uma oportunidade de se livrarem de todas as reações pecaminosas de se converterem em devotos do Senhor. De modo geral, aqueles que são livres das reações pecaminosas, aqueles que são virtuosos, adotam muito facilmente a consciência de Krishna. Aqui a palavra Punyam Karmanam é muito significativa. Ela se refere à execução de grandes sacrifícios, tais como mencionado na literatura védica. Aqueles que têm a virtude de executar serviço devocional, mas não são puros, podem atingir o sistema planetário da estrela polar, ou Durvaloka, ou Durva Maharaja preside. Ele é um grande devoto do Senhor e tem um planeta especial, que é chamado de estrela polar. Se alguém escuta isso, que às vezes a pessoa marca um programa que chama, faz uma tenda em algum lugar e algum Vaishnava vai falar. Às vezes passa várias pessoas ali que nunca ouviu nada, às vezes, se ela não for invejosa, ela vai receber benefício. Está no meio da rua, às vezes está passando. Então, pode ser que alguma pessoa invejosa e passe, tenha esse risco, mas ela está ali, ela não foi direto na pessoa, ela não vai incorrer em pecado. E às vezes, se ela não for invejosa, a pessoa vai ter algum benefício só de escutar. Por isso, às vezes, tem esse tipo de pregação na rua.
Então, só de escutar, se a pessoa não for invejosa, ela já ganha algum crédito piedoso nisso. E a gente sabe que muita gente é invejosa. Você vê Gita Krishna fala no Gita, eu sou criador de tudo e de todos. Muita gente vai pensar, olha, ele está falando que é Deus, está declarando isso. Então, muita gente fica invejoso dele. Inveja de Deus. Então, essas pessoas a gente deve evitar. E se alguém não for invejoso, fica livre de reações pecaminosas, vários planetas superiores só de escutar com alguma fé o Gita. É com fé, né? Fé significa Shraddha. Falou o sintoma. A melhor atividade que tem é recitar o Mahamantra e ler e escutar o Gita. Essa é a de cá. É a melhor atividade que um ser humano pode fazer. A Associação dos Vaishnava, recitar o Mahamantra no modo de oração, ler e escutar o Gita. E recitar também. Pergunta aí? Setenta dois. A gente acaba na segunda. Aí dá tempo de eu enviar o arquivo. Ver se eu envio amanhã. Depois vocês me mandam aí o e-mail. Não, achei que tinha saído, né? Pergunta aí antes de cantar? Então, bom. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi
Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Ashacharya Shatarini Namo Vishnupadaya Sri Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Gurudeva 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 Jaya Jaya Gurudeva
Jaya Jaya Gurudeva 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Gandhar Vika Giridhari Jiv ki jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shishna Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Om Vishnu Pad Shishna Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj. Om Vishnu Pad Shishna Shila Bhakti Niketan Turjasami Maharaj. Om Vishnu Pad Shishna Shila Bhakti Jivanacharya Maharaj. Om Vishnu Pad Shishna Shila Gaur Govinda Swami Maharaj ki jai. Om Vishnu Pad Shishna Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Om Vishnu Pad Shishna Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ki jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki jai. Shri Rupanuga Guru Varga ki jai. Shri Rupa Sanatana Bhata Raghunath Sri Jiva Gopal Bhata Das Raghunath Sari Goswami Prabhu ki jai. Prema se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Bhagavan Sinhadev Bhakta Pravar Prahlad Maharaj ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Os Gazevats Unidos ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribol! Valeu. Prabhu! Boa noite a Boa todos! noite, Esquece de mandar tchau, tchau. e-mail, não. Valeu. Pode deixar, tchau, tchau.